Seja muito bem-vindo ao canal Momentos de Paz e Fé. Santo Antônio de Santana Galvão, o santo da caridade e dos milagres no Brasil Colônia. Em 1739, no coração do Brasil colonial, nascia em Guaratinguetá, São Paulo, Antônio Galvão de França, o futuro Frei Galvão. Sua família era das mais proeminentes da região. Pai português, Antônio Galvão de França, capitão-mor da vila, e mãe brasileira, Isabel Leite de Barros, descendente do famoso bandeirante Fernão Dias Pais. Dona Isabel, mulher de profunda fé, teve 11 filhos e ficou viúva aos 38 anos, dedicando-se inteiramente à educação da prole. Foi ela quem plantou no coração do jovem Antônio as sementes da vocação religiosa. Aos 13 anos, Antônio foi enviado para o Seminário Jesuíta de Belém, em Cachoeira, Bahia, onde estudou de 1752 a 1756. Lá, destacou-se não apenas pelo brilho intelectual, mas por uma piedade que já chamava atenção. No entanto, foi o contato com os frades franciscanos que despertou sua vocação definitiva. Em 1760, ingressou no noviciado da Ordem dos Frades Menores Descalços da Reforma da Penitência, no convento de São Boaventura do Macacu, em Itaboraí, Rio de Janeiro. Recebeu o hábito e o novo nome, Frei Antônio de Santana Galvão. Ordenou-se sacerdote em 1762, na igreja de Santo Antônio do Largo da Carioca, no Rio de Janeiro. No ano seguinte, foi designado para o convento de São Francisco, no São Paulo, uma pequena vila colonial com não mais de 20.000 habitantes. Ali, iniciaria uma obra que marcaria para sempre a história da igreja no Brasil. No convento de São Francisco, exerceu diversos cargos: pregador, confessor, porteiro e, posteriormente, mestre de noviços. Mas sua fama começou a se espalhar além dos muros do convento por causa de seus dons extraordinários. Multidões acorriam a ele em busca de conselhos, orações e cura. Era conhecido como o Homem da Paz, sempre buscando a reconciliação entre famílias e a harmonia social. Em 1774, atendendo a uma inspiração divina e a um pedido de uma devota, Helena Maria do Espírito Santo fundou o Recolhimento de Santa Clara, destinado à formação de religiosas. A obra enfrentou inúmeras dificuldades, pobreza material, doenças e até a oposição do governador de São Paulo, que ordenou o fechamento do recolhimento. Porém, as religiosas, apoiadas por Frei Galvão, resistiram com coragem heróica. O próprio governador, posteriormente, reconheceu o erro e tornou-se benfeitor da obra. O episódio mais famoso de sua vida ocorreu quando foi procurado por um homem desesperado, cuja esposa estava em trabalho de parto com graves complicações. Inspirado por Deus, Frei Galvão escreveu num papelzinho a jaculatória em latim: Pós-partum, inviolata permanestiti, Dei genitrix intercede pro nobis. Depois do parto, permaneceste virgem inviolada. Mãe de Deus, intercedei por nós. Enrolou o papel em forma de pílula e deu ao homem. A mulher ingeriu o papel e teve um parto seguro e milagroso. Desde então, as pílulas de Frei Galvão tornaram-se famosas em todo o Brasil. Até hoje, são confeccionadas e distribuídas no Mosteiro da Luz, com milhares de testemunhos de curas e graças alcançadas. Entre seus grandes empreendimentos está a construção do Mosteiro da Luz, entre 1774 e 1828. A edificação, considerada uma das mais importantes da arquitetura colonial brasileira, foi declarada Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco em 1982. Frei Galvão não foi apenas o idealizador,
mas trabalhou ativamente na obra, enfrentando escassez de recursos, epidemias e todas as dificuldades próprias de uma construção no período colonial. Seus últimos anos foram marcados pelo declínio físico, mas não pelo zelo pastoral. Mesmo idoso e enfermo, continuou atendendo a todos que o procuravam. Faleceu em 23 de dezembro de 1822, com 83 anos, no Mosteiro da Luz que tanto amara. Seu funeral reuniu toda a população de São Paulo, desde os mais humildes até as autoridades, todos unidos na certeza de estar acompanhando um santo. O processo de canonização iniciou-se em 1939. Foi beatificado por João Paulo II em 1998 e canonizado por Bento XVI em 11 de maio de 2007, tornando-se o primeiro santo brasileiro nato. Sua festa litúrgica é celebrada em 23 de dezembro. Características marcantes de sua espiritualidade: 2 pontos. Profunda devoção a Nossa Senhora, especialmente sobre o título da Imaculada Conceição. Amor incondicional à Eucaristia. Caridade heróica para com os pobres e doentes. Dom da conciliação e da paz. Obediência exemplar à Igreja. Seu legado permanece vivo não apenas através do Mosteiro da Luz e das pílulas milagrosas, mas na memória do povo brasileiro, que continua a invocar sua intercessão com fé e confiança. Que a paz esteja com você.